Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Com muito prazer que estou aqui com vocês hoje, nessa noite, uma noite fria em São Paulo. Estamos aí para mais uma batalha, né? Mais uma viagem com a nave Éticos aí. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E hoje falaremos de um personagem bíblico, um personagem muito importante, de suma importância, responsável aí por mais de 50% do que está escrito no Novo Testamento, só para a gente ter uma ideia. Sim, exatamente. Vamos falar de Paulo. Vamos falar de Paulo, suas viagens e as cartas que ele escreveu, né? As mensagens que estão por trás das cartas. Paulo, a gente sabe que foi um apóstolo que foi muito perseguido por levar adiante, né, a mensagem do Evangelho, mas também foi um perseguidor, né? Então vamos entender como que houve essa transição de perseguidor para perseguido. Sem dúvida, Paulo foi uma ferramenta muito usada na mão de Deus, né? Então, hoje vamos analisar ali a trajetória das viagens de Paulo, uma viagem muito interessante, que nós vamos fazer com a nave Éticos nessa noite, uma viagem expedicionária, eu diria, né? Vamos passo a passo ali, seguir os caminhos do grande evangelista Paulo, e para essa tarefa um tanto difícil, né, eu tenho sempre a ajuda do copiloto, aquele, o mais famoso do Brasil, o Topete, que já é conhecido internacionalmente, inclusive, Renato Costa. Renato, boa noite. Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam muito bem-vindos a mais esta viagem. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a fazer viagens cada vez mais distantes. Renato, muito frio, Renato? Tô vendo que você tá de blusa, eu tô de camiseta. Hum, Não sei não, acho que minha temperatura é um pouco mais alta que a sua. eu tô tranquilo, né? Lá fora tá frio, né? Mas aqui dentro do Aqui estúdio dentro do é, estúdio da nave Ética tá quentinho, né? é tranquilo, As turbinas deixam quentinho. Bom, falar de Paulo é uma coisa muito legal, porque Paulo, sem dúvida, né, o maior evangelista de todos os tempos. Não se sabe muito sobre a aparência de Paulo. Dizem que ele era baixinho, tinha os olhos meio juntos, dizem que ele era meio calvo, né? Bom, mas sobre o espírito de Paulo, sem dúvida, nós sabemos muita coisa. Curiosamente, em 2015, Renato, sabe quem ia fazer o Paulo nas telonas? sim. Hugh Jackman. Já pensou o Paulo sendo interpretado ali pelo Wolverine? Não foi, não veio a desenrolar essa situação. Mas cogitou-se na época de Paulo, né, em 2015, o Hugh Jackman ia fazer o papel de Paulo nas telonas, né? Mas Mas aí já seria foge um pouquinho das características de raspar a Paulo, né? careca? Não sei como que seria, né? Mas seria um Paulo um tanto mais musculoso, né? Não sei se também teria aquele cabelo lá, É, aquela barba. até poderia ser, né? Se ele era soldado, né? É, Soldado romano tinha um porte físico. é um pouco avantajado, né? É, Mas se for levar Paulo, isso em consideração. rapidamente, para falar quem era Paulo, Paulo ele vem da tribo de Benjamim, ele é descendente da tribo de Benjamim. Paulo ele nasceu em Tarso, mas ele não viveu na cidade de Tarso. Tarso ali, para a gente se localizar naqueles mapas mais antigos, né? Ele era uma província ali da Cilícia, assim, uma cidadezinha que era uma cidade provinciana. E Paulo não, ele nasceu ali, mas não viveu ali. Ele viveu em Jerusalém. Então ele tinha muito conhecimento das doutrinas, das tradições judaicas, né? Assim também como do hebraico, né? Das filosofias hebraicas ali, toda a tradição hebraica. E também ele era um cidadão romano, né? Nato mesmo, nascido ali em Roma, né? E Paulo, ele dominava o conhecimento do grego, do judeus, da tradição também ali hebraica, né? E Só para não ficar confuso, né? Porque o Império Romano era grande, né? sim, Então, tipo, ele nasceu em Tarso, que fazia parte do do Império Império Romano, por Romano. isso que ele era considerado romano. Por isso ele é considerado romano. Obrigado, Renato. Você é o lado ético do Éticos. Mas é exatamente Uhum, isso daí mesmo. Eu falo muito rápido, a galera às vezes sim. vai atropelando. Porque Mas, às vezes, né, até com relação à carta aos Romanos,
não quer dizer que era para Roma diretamente, né? Porque romanos eram todos aqueles que faziam parte do Império Romano, né? Exatamente, bem Então, citado. tipo, tem que ter essa abrangência aí. Por falar de Roma ali, Paulo ele tinha cidadania romana, então ele se fazia valer de várias coisas ali, né? Quando era preso, ele podia ser julgado por César, ele pleiteava ali ser julgado por César. E também, assim, por ser cidadão romano, às vezes ele ficava um tempo preso, mas aí o governador ia lá e soltava. Tinha lá uma política a favor dele, um pouco por conta dele ser cidadão romano também. Ele teve um fariseu chamado Gamaliel, que foi o tutor, o mentor dele aí. Mas, em suma, Paulo era aquele cara que perseguia os cristãos. Logo que Jesus Cristo foi morto, por volta do ano 30, 31 ali, que às vezes a gente fala assim, Jesus morreu com 33 anos, mas acontece que Jesus nasceu um pouco antes, 3 anos antes. Contagem de 30, 31 ali foi realmente a data em que Cristo morreu. Segundo os historiadores, é isso. Tem um erro de anos ali, uma diferença de anos aí. Mas por volta 31, 30, 31 ali, mais ou menos, é o ano da crucificação de Cristo. Logo após esse período, já teve o apedrejamento de Estevão, cujo Paulo participou diretamente. Após o apedrejamento de Estevão, Paulo começou a perseguir de forma, né, bem intrépida, persuasiva, os cristãos, os da seita do cristianismo ali, né? Seita dos Nazarenos, enfim. Paulo ele ficou um perseguidor ali, ferrenho, né? Por causa do cristianismo. Ele foi para uma incursão na cidade de Damasco justamente para perseguir lá os cristãos, ali, interceptar os cristãos, né? E consequentemente matar os cristãos. Foi onde Jesus Cristo apareceu para ele, ali uma estrada indo para Damasco, se apresentou para ele como sendo Jesus Cristo. Ouviu-se uma voz, até a comitiva ouviu essa voz, não é, Renato? Sim. Ouviu a voz ali, eu sou Jesus, a quem tu persegues, Paulo. Paulo ficou cego, depois Paulo se converteu ao cristianismo, ou seja, o perseguidor, exatamente nesse ponto, o perseguidor passa a ser perseguido. Ele tenta evangelizar ali mesmo em Damasco, falar do que aconteceu, porém ele não é bem visto na cidade de Damasco justamente por causa da má fama que ele tinha. Né? E as pessoas não entenderam muito, né? Como assim? O cara veio perseguir, matar, já vem da morte de Estevão, chega aqui em É, o Damasco. próprio Ananias, né? Quando Jesus apareceu para ele lá, que ele tinha que tirar a cegueira do Paulo, né? Ele falou assim, mas ele veio aqui para nos matar, né? Exatamente. Tinha um preconceito. Sim. Né? Paulo teve que sair de Damasco num cesto escondido, porque a população se revoltou contra ele. Logo após esse feito, Paulo sentiu um desejo enorme de ir para Jerusalém, conhecer os outros apóstolos. Estiveram junto com Cristo. Então ele diz que ele teve esse desejo para ir para Jerusalém. E literalmente foi. Mas a fama de Paulo também em Jerusalém era grande, né? Porque ele era um grande perseguidor. Todo mundo temia Paulo. Tinha dois nomes, né? Saulo e Paulo. Não quer dizer que ele trocou de nome de Saulo para Paulo. Ele tinha realmente, provavelmente, o nome Saulo poderia ser um nome ali judeu e o nome de Paulo um nome romano. Né? Então ele usava os dois nomes ali. Mas não que ele necessariamente mudou de nome ou que Deus tenha mudado o nome dele. Não foi bem assim. Voltando de Jerusalém, ele ficou recluso muitos anos, né? Isso também você pode explicar um pouquinho melhor para a gente, que ele teve uma situação parecida com a de Jesus ali. É, Assim, é porque assim, para ele teve um chamado, né, de Jesus sim, para ser apóstolo, vamos dizer assim. isso.
Mas aquilo que a gente fala, né? É você ter o chamado não quer dizer que você está preparado para exercer o seu chamado. Então, a partir do chamado, ele foi preparado para isso. Então, assim como os apóstolos tiveram ali 3 anos com Jesus, né? Ele também precisou passar 3 anos com Jesus para poder se virar, se tornar apóstolo, né? Ele precisava E dessa como vivência. foi essa situação? Então ele foi para o deserto da Arábia e passou por lá 3 anos, né, onde ele teve essa Esse encontro. encontro com Jesus e ali onde foi passado toda a experiência dele, né? É, E a de gente vê isso, conversão, vamos dizer tem assim. trecho na Bíblia que fala sobre isso. Sim, essa passagem que fala dos 3 anos na Arábia tá no livro de Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 18, se não me engano. Ok. Bem Lá interessante fala mesmo. dessa. 8 ou 18, né? Porque fala de um período de reclusão maior ainda, né? Esse foi o tempo que ele ficou no deserto. 3 anos Sim. ali, né? Mas parece que por 14 anos ele ficou afastado de começar ali, Acho literalmente, que o deserto. a primeira grande viagem, vamos dizer assim, que ele fez de evangelismo demorou 14 anos para ele fazer, né? Então, Sim. é esse o ponto. Mas isso que você falou é bem Mas a gente, interessante. vale lembrar que a história toda tá lá no livro de Atos, né? Sim, Atos sim. dos Apóstolos. A partir do capítulo 9 já é a conversão ali. O capítulo 9 já é a conversão de Paulo. Você que está lendo a Bíblia, E quer aí, acompanhar para entender melhor, ela está dando uma dica importante ali aqui. tem os detalhes, né? A gente vai falar aqui uma coisa e outra, mas se você ler ali, tem mais detalhes, né? De como aconteceu cada parte, né? Então, Sim. mas a conversão dele, né? Que você já contou aqui, né? Da parte dele tá indo para Damasco, tudo. Começa ali no capítulo 9 de Atos. O importante que o Renato falou, que eu vou reiterar aqui, essa situação de você, quando você é chamado, você tem que ter uma preparação, né? Então, ele ficou um tempo ali para poder, assim, ver como seria essa situação de ser perseguido, porque ele sabia que ele ia ser perseguido, né? Aquele que pega a cruz, ele não pode olhar para trás, tá? A cruz não pode para trás. Então, muito interessante isso daí. Bom, Renato, vamos colocar aquele mapinha que mostra exatamente as viagens que Paulo fez ali, né? É bem interessante esse mapa, que ele é um mapa bem complexo, né? Mas a gente pode entender o seguinte: Paulo, ele começou a, a fazer a primeira viagem por volta do ano 47 depois de Cristo, 47 BC. Ele, após ter voltado para Tarso e ficado, né, talvez ali todo esse tempo recluso, Barnabé vai até o encontro dele e o convida para ir até Jerusalém. Então a primeira viagem ele faz com Barnabé e também tem um terceiro elemento, né? Chama João Marcos. João Marcos. João Marcos. É o Marcos que escreveu o Evangelho aí também. Marcos. Ok. Também estava nessa primeira viagem, essa primeira comitiva aí para Jerusalém. Só para a gente entender aqui, ó, né? A primeira viagem está aqui, que a gente na nossa tela aparece com uma cor mais evidente, para vocês aí em casa talvez nem tanto, mas seria a linhazinha vermelha, tá? Então a gente vai acompanhar mais ou menos a trajetória que ele fez ali, algumas cidades por onde Paulo passou, e vamos comentando sobre isso. Bom, então ele saiu de Jerusalém, Renato. Na Temos aí. verdade, a primeira viagem começou aqui, né? Ah, tá. Ele Em começou em Antioquia, Antioquia, né? Antioquia da Síria, né? Antioquia da Síria, isso E mesmo. aí a gente tem duas, né? Tem uma aqui na Pisídia e tem uma na Síria. Então ele começou aqui, Ponto de partida da Antioquia. foi para Chipre, né? Ele foi para Então, Chipre. Um é, detalhe interessante, só comentar um pouquinho aí, Renato. Quando ele, durante esse trajeto da Antioquia para Chipre, né, ainda Barnabé estava muito influente, né? Vamos dizer assim. Barnabé estava na liderança da viagem. Tá? Mas quando chegou em Chipre, a partir de Chipre, Paulo já passou a ser o líder desta viagem. Ele já chamou para si a responsabilidade de toda essa, né,
essa, essa incursão que eles iam fazer, né? Essa investida que eles iam fazer nessa primeira viagem. Essa parte aqui da viagem a Chipre, ela tá lá no capítulo 13, versículos do 4 ao 12. Então fala aqui, Passaram né? ali pela cidade de Salamina, Sim, Pafos, né? inclusive até teve, eles converteram lá o procônsul lá de Chipre, É, né? Foi importante também. Daí daqui é, porque eles, eles procuravam, sempre como a gente já falou aqui em outros episódios, a liderança máxima para poder evangelizar aquela liderança, porque daí aquilo era um efeito dominó, consequentemente o povo também, né, sim, iria aceitar o evangelho. Então eles tentavam mais nas lideranças. Depois de Chipre eles foram para partiram, né, aqui para a Ásia Menor aqui, né, passaram aqui por Perga, né, foram para Pisídia aqui, né, que também tem uma cidade chamada Antioquia. Então tem todo, né, tem esse trajeto aqui, né? Daí eles foram para Listra, para Icônico, Listra, Derbe, tudo isso está quando chegou relatado em ali. Perge aqui, só um comentário também, Renan. Em Perge, aí o João Marcos, né? Sim, Ele não temos muitas informações, mas ele abandonou a viagem. Né? Teve um desentendimento com Paulo ali. Paulo não ficou muito satisfeito, ficou um pouco irritado, mas enfim, aí ficaram só Paulo e Barnabé. tá. Então aqui tem, né, também lá no capítulo 13 ele relata aqui o que, que eles fizeram em Antioquia de Pisídia, o que, que aconteceu, né? Sim, E Icônico. Então tudo essa parte aí tem lá na Bíblia escrito, né? E aí eles chegaram em Listra, né? E voltaram pelo mesmo caminho até retornar a Antioquia de novo. uma curiosidade também na cidade de Listra, Renato, fala o seguinte: eles começaram a fazer milagres. E Paulo começou Paulo e Barnabé fazerem milagres. Né? E os habitantes da cidade de Listra, quando viram esses milagres, eles confundiram ali Paulo e Barnabé com Zeus e Hermes, que eram deuses gregos, né? Os deuses que eles cultuavam lá, ali na cidade, né? Os costumes deles ali. E o que acontece? Em Listra também tinha judeus. E os judeus começaram a ver que Paulo e Barnabé estavam sendo comparados a Zeus e Hermes. E o que fizeram? Eles apedrejaram Paulo. Então Paulo já começou a sentir as perseguições, né? Por pegar o evangelho. Ele diz que Paulo foi dado como morto, Na verdade, toda cidade que ele ia, ele era perseguido, né? martirizado, Então, sim. toda cidade ele tinha, assim, essa questão da perseguição. Então, ele foi um cara muito perseguido mesmo, Com né? certeza. Porém, irmão, ele não morreu em Listra, tá? Ele foi apedrejado num grau ali elevadíssimo, mas Deus poupou a vida de Paulo ali. Ele levantou, né? Levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e seguiu viagem novamente. Então, de Listra, eles Exatamente. retornaram para. Aqui eles, né, Eles eles retornaram pelo mesmo passaram ali. caminho, né? Ah, tá. Então, eles chegou em Listra, Derbe, então aqui você vê que a setinha ela vai por cima e volta por baixo. E aí voltaram pelo Pelo mesmo mesmo caminho. caminho, né? A única coisa é que na hora de voltar para Antioquia eles não passaram pela ilha, vieram por mar direto para cá, né? Essa daí foi A primeira viagem. a primeira viagem, Quando né? ele chegou e retornou a Antioquia, ele escreve então a carta aos Gálatas, né? Porque todas essas cidades aqui, elas pertenciam No, à no sul Galátia, da né? galáxia aqui, né? Galácia. Então ele, voltando para Antioquia, ele escreve a carta aos Gálatas. Não, Gálatas ali, a carta aos Gálatas, a gente vê muitas advertências, né? Quanto ao tempo de Deus, ao semear, a esperar, né? Aos frutos do Espírito Santo, a, os frutos da carne, né? Essas advertências Paulo fez muito menção ali no livro dos Gálatas. Um livro muito bonito, recomendo, você que está lendo aí. É bom ler a Bíblia do começo, mas né, quando você estiver lendo o livro de Gálatas ali, preste atenção nisso. Finda-se então a primeira viagem de Paulo. Exatamente. Depois da primeira viagem teve aquele conselho em Jerusalém, onde que eles
fizeram ali umas definições ali de como que eles iriam seguir, né, Sim. com o evangelismo e tal, e aí depois disso ele partiu para a segunda viagem. Ele foi preso em Jerusalém nesta época ou mais pra frente um pouco? Eu tenho certeza que ele foi preso antes de ir para Roma, né? Sim. Mas eu não É lembro como o agora, Renato falou, né? Paulo foi um homem que ou era preso, apedrejado, açoitado, Ele foi preso várias vezes, várias vezes. foi, né? Então, Mas vamos lá, é, segunda viagem de Paulo. Segunda viagem, então, tá por a linha, é a é roxinha, a linha Renato? roxa, Linha roxa. exatamente, é a linha roxa. Ponto de partida de novo, Isso, Antioquia. isso, e ele aí tá no Atos capítulo 16, começa aí a segunda A viagem. segunda viagem de Paulo, só uma curiosidade, né? Começou no ano de 49 DC. A primeira viagem durou um ano, tá? 47 a 48 DC. A segunda viagem foi 49 até 52 DC, ou seja, demorou 3 anos. 3 anos de viagem. Vamos lá. Linha roxa, ele E, saiu de Antioquia passou aqui por, para né, Tarso, na cidade natal dele, mesma parte aqui, né, Listra, de foi até a. Listra, Antioquia e tal. Aí aqui eles têm uma questão, né, que eles continuam Essa Antioquia pelo... aqui é a Antioquia da Psídia, né? Isso, exatamente. Tá. É, aqui ele tem uma questão de... Não, é em Tarso, na verdade. Mas eles vão aqui, né, pelo norte da Frígia, pelo norte da Galácia. Então aqui vai contando também que eles tentaram entrar aqui em Mícia e não conseguiram. Jesus até impediu que eles fossem por aqui. Eles deram um contorno aqui, né, até chegar em Por Troade. conta da perseguição também, né? É, diz exatamente por que eles não puderam entrar aqui, né? Mas lá no, no livro de Atos explica toda essa trajetória aqui que eles passaram, né? Pelo norte e até chegar em Troade, Na né? segunda Então viagem, foi Paulo estava acompanhado com de Silas e Timóteo. Silas, né? Se Exato. encontraram com Timóteo, né? E aí, então, Aí sim, quando ele está em Troade, né, ele recebe uma revelação, né, ele sonha, né, com o macedônio chamando eles para ir para Macedônia. Então eles partem daqui, né, por esse caminho aqui que passa pela passa por algumas ilhas, né? Samotrácia, Samotraça, né, até e até Filipe. Filipos. E aí aqui em Filipe é onde Paulo e Silas são presos, né? Tem Grande, aquela famosa aquela, passagem lá, né? verdade. De Tá que em eles Atos são presos. 16, ali, Atos Isso. 16, do 16 ao 34, você acha essa menção onde Paulo e Silas foram presos. Curiosamente ali, diz que os alicerces da cadeia foram abalados, né? Eles foram presos, os soldados ficaram como se fossem fantasmas, sem A questão acreditar é que no que eles estavam aconteceu. louvando Estavam também, né? louvando, Mesmo exatamente. ali preso, eles estavam louvando Louvando o a nome do Deus. Senhor ali. Então, essa mensagem que é legal transmitir, que independente da circunstância, né? Não Eles perca a tua fé. estavam adorando ao Senhor, né? Então aqui Em acontece Filipos, isso. né? E aí eles partem, né? Para Tessalônica, depois para Bereia, Sim. Atenas, né, até Corinto, né? Então aqui nesse meio do caminho eles se separam, né? Silas e Timóteo se separam, Paulo segue sozinho e depois eles se encontram em Corinto também, ó, até onde Paulo conhece Áquila e Priscila também aqui em Ah, Corinto. sim, um casal bem, de suma importância também aí, colaboradores de Paulo, né? Sim, eles vêm da Itália, né? Sim. Da Eles Itália ajudaram por muito ali nessa sim, né? Depois, né? expedição da igreja aí. A gente até tem, né, o filme de Paulo, Apóstolo de Cristo, que mostra bem o final da vida de Paulo, né, quando ele está preso em Roma. E aparece Áquila e Priscila no filme que eles ajudam muito Paulo, né? A história, né, no final ali é que Nero, né, pôs fogo em Roma. E, curiosamente, os bairros menos afetados são os bairros que tinham mais cristãos e judeus. Então Nero culpa os cristãos pelo incêndio de Roma.
E Ah, aí entendi. eles passam a perseguir ainda mais os cristãos, né? Tanto que tem um fato curioso que acaba a madeira, né, para crucificar os cristãos, e eles começam a pendurar os cristãos nos postes, colocar piche e tacar fogo neles vivos. Então a cidade à noite era iluminada pelos corpos dos cristãos pegando fogo nos postes, sabe? Né? Então é bem legal. Eu vou pôr aqui ó, o trechinho do trailer. Põe o trechinho pra gente ver. E Mas você vê como que era a perseguição, né? Que coisa louca, né? Infelizmente, isso aconteceu, tá aí, né? Tem como a gente não deixar de comentar uma situação dessa, né? Mas E aí Lucas visita muito Paulo na prisão, né? Mostra ele esse filme é escrevendo, excepcional também, né? escrevendo as cartas, ajudando Paulo, né? Conta aí também a história aí do Romano, né? Que cuidava ali, a filha dele estava doente, Paulo ajuda também. E É bem legal isso daí. Paulo Então, escreveu muitas, talvez a maioria das cartas em cárcere, na né? verdade foi o Lucas, né, que escreveu, né, para ele aí nesse caso aí. É Porque porque ele estava muito debilitado, né? ele teve uma doença, né, que ele até fala da questão do espinho, né, na carne. Dizem que a doença era uma questão é, de, de olho, né? Da Ele não vista. enxergava muito bem, era da vista, né? E Ele também, não imagina, enxergava dentro muito bem. da cadeia não tinha muita iluminação. Mas aí mostra, né, que Lucas que escrevia as cartas para ele. Então é bem interessante o filme, bem legal. É bem legal, acho isso Sim. também um filme bem E tocante. aí, Mostra, né, então, toda aquela dramaticidade ali toda da açoite de Paulo, que ele sofria, as perseguições. Mas vamos lá, voltamos então do ponto que nós estávamos anteriormente, que era aqui em Corinto, em né? Corinto, isso. E aí depois a Áquila e Priscila acompanham, né, Paulo Nessa terceira viagem, né? até Éfeso, né? E Ele eles adoeceu também, né, ficam por Renato? lá. Então, é isso que eu falei, foi aqui nesse ponto aqui, de Troade, né, para Filipos aqui, acho que foi nessa parte aí Ficou que doente, ele, que ele depois ele se recupera, né? pegou essa doença aí, que a gente entende que é essa questão da vista, alguma coisa assim. E aí em Éfeso Aí ele atravessou, então, cruzou sim, o eles oceano pegaram uma aqui. embarcação aqui para Éfeso, e aí Áquila e Priscila ficam aqui em Éfeso e ele volta também de barco, né, para Cesareia. Em Éfeso ele também foi preso, né? Sim, sim. Segundo relatos, a prisão dele em Éfeso foi Houve a um tumulto, mais né? cruel. Houve um tumulto lá em Éfeso, mas acho que esse tumulto aconteceu na terceira viagem, que ele passa por aqui também na terceira viagem, né? Setinha azul. Mas eu imagino que tenha sido nesse período, Na terceira viagem. na terceira viagem. Aqui as E viagens se passa várias cruzam, né? vezes, É né? verdade, é verdade. Pelas Vamos mesmas comentar na cidades, né? terceira viagem, então, Tanto sobre esse aqui tumulto. que no sul da Galáxia ele passou três vezes, né? É Quatro, verdade. né, vezes, né? Na primeira viagem ele passou, na segunda ele passou, na terceira ele passou, sendo que na primeira ele foi e voltou, E aproveitando, né? diga-se de passagem também, fazendo um trocadilho aqui, quando Paulo ele ia para alguma cidade, ele e Silas, né? Os povos ali daquela cidade, eles já sabiam da fama de Paulo de expulsar os demônios. Então tinham muitas ali, aqueles adivinhadores, feiticeiros, né? Eles temiam, porque quando Paulo expulsava, tirava ali o suposto poder que eles tinham, né? Expulsava Uhum. o demônio e saía o poder, né, Renato? E Sim, eles passavam a não ter mais ganhos nos seus comércios, né? Com as suas adivinhações ali, com as suas. tem essa passagem É aí. verdade, tinha muitas dessas coisas aí. Bom, aí ele vai voltando então, Exato, hein? Ele volta para Cesareia e aí sim, cruza todo o mar ali de novo, né? exato. Aí volta também para Antioquia, tudo. Pois o homem passou 14 anos viajando não pelo mundo, né? Mas por todas essas cidades aqui que tem a Ásia maior ali, né?
Aqui é Asa onde maior, a asa menor. menor era chamado de Ásia Menor aqui, né? A É, região da Turquia, né? Hoje é a Turquia. todas as. Aqui a região da Grécia, né? Que tem Atenas aqui. A É, cidade de Tarso, ela fica ali na Turquia, né? Ficava ali exato, na aqui é. Turquia, Toda né? essa parte aqui é da Turquia, né? Uhum. Quanta história, hein, Renato? Tem aí, né? Sim, Nesse sim, meio aqui aí. é um cara viajado, né? E aí, depois, né, tem a Retornam, terceira, retornam para Antioquia. de Eles voltam novo, pra né? cá. Isso, exatamente. Bom, e E aí vamos aí, lá. Terceira viagem. Como a terceira começou? viagem começa lá em Atos, no capítulo 19, né? A terceira viagem, só para comentar, ela então começa no ano 53 DC e vai até o 58 DC, ou seja, já tem 5 anos de viagem aí, né? Sim. Primeiro começou com 1 ano, depois foram 3 anos de viagem na segunda viagem. Na terceira viagem, agora 5 anos de É, expedição. Viagens ele missionárias, passa mais tempo, né, nessa terceira pregando a palavra de viagem, Deus. Sim. aqui na região de Éfeso, né? Ele visita, né, Esmirna, todas aquelas É onde a gente é, estava falando que ele foi preso, né? cidades, né? Onde Ele teve um passa mais tumulto. tempo aí. Paulo foi conhecido É, pelo apóstolo dos gentios, porque ele dava muito de frente com os gentios aqui, né? Então a palavra dele era uma palavra dura. Paulo chegava na cidade, ele falava: "Olha, a minha parte eu já fiz. Se vocês não acreditam, eu estou livre das consequências que possam vir a cometer a cidade, o povo", entendeu? Ele era um homem de palavras ali ríspidas, duras, né? Então provavelmente não. A Bíblia fala que ele foi preso em Éfeso. Ele foi uma das piores sentenças que ele teve. Diz que ele desejou até morrer, de tanto que foi ruim, né, o cárcere em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito idólatra, né, Renato? exato, lá tinha até Tinha a Diana, a Diana dos Efésios, né? Era uma isso, deusa que exato. eles E na cultuavam, né? verdade, o tumulto lá que conta, né, tá lá na passagem lá da Bíblia, inclusive, é que eles chamavam pela deusa Artemis, né? Tá. E, e eles causaram esse tumulto aí lá por conta da deusa Artemis mesmo. E, Era conhecida como essa Diana dos Efésios, exatamente, é isso mesmo. Bom, e aí ele ficou mais tempo então em Éfeso. Se eu não me engano, acho que ele ficou 2 anos pregando em Éfeso. 2 ou 3 anos, não lembro exatamente, mas é isso daí. Até porque ele pegou toda essa região aqui na Laodiceia, Sim, Esmirna, Pérgamo, né? Aquelas cidades onde a gente já citou aqui sobre as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, né? isso. Então ele passou por tudo isso por aqui, né? E depois ele fez, né, assim, seguiu novamente lá pela Macedônia, né? Foi para Tessalônica, né? Então ele, nessa terceira viagem aqui, né? Que ele até escreveu, né? As cartas aqui para o próprio os Efésios, né? Para Sim, sim. Tessalônica, quando ele estava em Coríntios, ele escreveu Filipenses, né? para Essas cartas aí ele escreveu então quando ele ficou ali em Corinto ali. Em isso, Corinto. já ele escreveu essas cartas. Colossenses, Colossenses. todas essas cartas aí ele escreveu aqui nesse período aqui. Então e aqui ele também, o que aconteceu? Ele, quando ele chegou em Corinto, ele soube que estavam tramando para pegar ele, né? É. Quando ele ia embarcar para ir por mar, né? Ele ia voltar por mar e aí ele resolveu voltar pelo caminho que ele veio, né? Então ele voltou por todo o caminho aqui, né? Da Macedônia até chegar em Troade e aí sim ele pegou a embarcação, né? E aí ele fez algumas paradas aqui em Mileto, né? Até voltar para Tiro, né? E esse mar Cesareia. Mediterrâneo é um mar que não é fácil navegar. Até hoje, né? Não é fácil navegar pelo Mediterrâneo. E com toda a tecnologia das nossas embarcações atualmente, né? Agora imagina na época, Ah, sim. né, dessas navegações aí, nessa época que nós estamos falando aí do período bíblico, como que não era difícil navegar por essas águas, né? Águas hostis, inóspitas. Bom, e aí Sim. então ele retorna
Retorna para Jerusalém, né? Cesareia, Jerusalém. Cesareia também, ele foi preso em Cesareia. Paulo também foi preso em Cesareia. É, aí que acontece? Aí começa a movimentação aí para a quarta viagem, né? Porque em Jerusalém ele é preso, né? Sim. Ele, né? Tá sendo lá perseguido lá pelos judeus. E aí eles encaminham ele para Cesareia. E aí na Cesareia, lá por conta do que lá na verdade era a província, né, principal onde ficava o governador, vamos dizer assim, Certo. para julgar ele. E aí ele fica sabendo, né? E o governador fala assim: não, o seu caso não é um caso político, é um caso religioso, então você tem que voltar para Jerusalém. Só que aí ele fica sabendo que estão armando um esquema para matar ele, É aí que ele né? pede para ser julgado, Então, sabendo disso, ele fala assim: não, eu sou cidadão romano, quer ser julgado por quero ser César. julgado por César. E ele já tinha também tido a revelação de que Jesus queria que ele fosse para Roma, né? É, Falar, levar levar a palavra, a né? palavra. E ele também tinha esse desejo de ir para Roma, tal. Então, aqui ele fala né, que quer ser julgado por César. Então eles, né, colocam ele na embarcação aí para ir para Roma. Aí a gente está começando ali, princípio da quarta Isso, viagem, a não é quarta isso? Quarta viagem, isso, viagem né? de Tá Paulo. lá em Atos Ok. 27, né? Que começa aí a quarta viagem até o final. E Na, aí que a gente tem também, na quarta viagem ele estava acompanhado também, né? Ele sim, estava por Aristarco ali, Lucas, né? exato. Ele foi já como prisioneiro, né? Certo. Então eles foram lá e tem até uma questão que eles param no momento lá no porto, né? E aí vem uma tempestade, né? Eles cruzaram todo o mar Mediterrâneo, que nem Eles a gente estava cruzaram falando aqui, aqui, né? Vieram aqui no porto de Mira, depois pararam em Creta, certo, na ilha de né? Creta. Isso, e aí na ilha de Creta, se não me engano, Eles foram para. Tiveram Paulo vê que tá vindo uma uma tempestade tempestade. e ele fala para ó, vamos, vamos agora porque vai vir uma tempestade, Exatamente, verdade. né? É melhor não ir, mas eles insistiram e aí no meio do caminho eles pegaram a tempestade, né? Começaram a se desvencilhar Aí eles das tiveram bagagens que estavam na embarcação, né? Aliviar o que peso. passar pela tempestade, né? Muitos queriam sair do barco, né? Mas aí também Jesus falou com Paulo, falou assim, ó, ninguém pode sair do barco. Se É, todo mundo ficar dentro do barco, ninguém vai ninguém vai morrer. morrer. Você pode confiar e tal. E aí eles mantêm, né? Lá o barco Quase naufraga mesmo, mas eles são salvos, né? Eles vão parar aqui na ilha de Malta. na ilha de Malta. Exatamente, aí na ilha de Malta. Todos sobrevivem, né? E os habitantes lá da ilha pegam eles, né, como prisioneiros e tal, eles fazem lá uma fogueira. E É, aí acontece aquele caso também, né, que é um caso conhecido bem da curioso da víbora víbora. picar a mão de Paulo, né, porque Sim. ele estava ali alimentando, né, a fogueira e tal, ele era um cara que estava mais preocupado ali em manter o fogo, a chama acesa, foi lá pegar os gravetos e a víbora picou ele. E aí os caras ficaram impressionados, né? Falaram assim, Cara, agora tá o morto. cara se salvou do naufrágio, agora é que ele vai morrer, né? Ah, Exatamente. só que aí ele não morreu, então os caras ficaram impressionados, né? Pô, o cara, quer dizer assim, ele não estava marcado para morrer no naufrágio e se salvou, né? E aí a Exatamente. cobra picou para que ele tinha que morrer mesmo. É porque ele realmente é É, um é como se você fosse mordido por uma mamba negra. Cobra nosíssimo. venenosíssima. Oh, meu Deus, trava a língua de novo. E aí você fala assim, não, o cara morreu, né? Os Te caras mata, já. Renato. Acho que, tipo, em questão de minutos a cobra te mata. Entendeu? Aí ele não morreu, os caras acharam que ele era Deus, né? E inclusive aí acontece um outro caso interessante, porque o próprio governador ali, o rei, né, ali da ilha ali, ele estava doente e eles levam Paulo até o rei e ele cura o rei. E aí o rei dá toda a assistência para eles chegarem até Roma. Eles mandam
suprimento, Para essa embarcação, viagem que é da para ilha de eles Malta terminarem a viagem aqui, né? até subir toda Até ali, Roma né? aqui. Parte da Itália toda ali, que a Isso, gente sabe que é a botinha. A Itália parece uma é. bota, né? Uhum. Então aí eles fazem aqui o trajetinho aqui até chegar lá em Roma. Colocando aqui, a gente olhando pro mapa, mas eu não tinha mudado a câmera, Renato. Vamos repetir a cena aqui então. Então, aí eles saem aqui de baixo, né, de De Malta, Malta e fazem e aqui um vão subindo. caminho. Passaram por um Então, estreito ali, né? Um estreitinho é, aqui entre as ponto ali de Régio, na cidade de Régio, isso, até chegar aqui, até então, chegar aí em Roma, em né? Roma. E aí, quando chega em Roma lá, ele tem, né, ciência lá e tal, e é preso lá e fica Só para variar, ele é em, preso também. em Roma. Mas depois ele é solto, né? Diz que ele foi até a Espanha, até que ele tinha essa intenção de ir até a Espanha, né? E aí, como a gente falou, né, mais pro final da vida dele, ele fica preso lá em Roma mesmo, né, por causa do incêndio, né? Eles São dois culpam, anos preso. culpam os cristãos por conta disso, né? E aí desencadeia toda essa questão. O Lucas vai lá visitar ele, né? A gente Sim, vê Áquila e Priscila lá também, também. cuidando daqueles que sobreviveram ali ao incêndio, né? A perseguição O ali em filme Roma. mostra essas partes, né? Aquele filme Mostra, que a gente mostra mesmo. colocou, do Isso, Apóstolo Paulo. O filme exatamente. mostra, bem Mostra interessante esse filme. essa parte aí Por isso que é legal ver o filme para poder entender também da, melhor, né? da, da história aí, né? O Certo. finalzinho, até a morte dele, né? Até a Ele é morte dele. decapitado, né? Por ser cidadão romano, né? Ele não era morto como os cristãos em si, né? Que era Era uma morto, é maioria isso, crucificada, né? crucificado e tudo mais. Então ele é decapitado, Paulo foi decapitado. exatamente, E Paulo tem né? uma frase também, né, Renato? Tem uma frase muito emblemática também, que ele fala no filme, inclusive. Sim, Ele o fala, filme mostra muitas frases quando eu dele, quis né? ir para a direita, né? Jesus me trouxe para a esquerda. Exatamente, várias Quando eu fui para a frases. esquerda, Jesus me colocou para a direita. Tudo faz parte de um aprendizado, né? É, o filme mostra também, né? Como ele vai contando as histórias, vai ditando as cartas. Então o Certo. filme ele vai mostrando passagens, né, da vida dele. Ele mostra muitas vezes, acho que ele sonhava, né, com o encontro dele Ele com tinha Jesus, visões, né? né? Ah, por que me persegues? Ele ouvia, né, aquele primeiro encontro com Jesus muitas Paulo, na vezes. verdade, ele se julgava o menor dos apóstolos. Ele não era. Inclusive o nome Paulo significa pequeno. É. É, Paulo significa pequeno, é interessante. exatamente. Olha aí, o Renato esclarecendo aí as dúvidas dos pensadores. Mas ele falava assim: eu não sou digno de andar com os apóstolos, porque ele era ele era um assassino dos cristãos, né? Depois ele se converteu. Por isso que a gente tem que ter uma ideia, Renato, uma mentalidade assim. Hoje, para a nossa sociedade, é difícil imaginar, tá? Que o camarada que foi, né? Teve uma vida ali voltada para o crime, né? Homicídios, essas coisas todas. De repente, lá na cadeia, hoje nós temos um trabalho evangelístico maravilhoso dentro dos presídios, né, do Brasil. E ele recebe a palavra lá e esse camarada ele se converte, ele aceita Jesus Cristo lá. E ele passa a viver em novidade de vida. Né? A gente tem que dar uma chance para essas pessoas, porque quando Deus muda, ele muda a essência dele. As pessoas têm vergonha do seu passado. Elas nem se identificam com aquele passado, que é o caso de Paulo, não é? Ele não se identificava mais com aquele passado, porém ele tinha vergonha. Ele se julgava o menor dos apóstolos. Depois, é lógico, Jesus vai moldando aquele, né, esse novo vaso, vai fazendo uma nova criatura. E aí, assim, os feitos de Paulo superaram em, sei lá, milhares de vezes todos os delitos que ele cometeu. Mas ele teve que passar por todos os processos de aprendizagem e isso requer, né, uma exortação, porque, você, até porque para você entender como que funciona, né? Não seria justo, né? Deus é justiça, Deus é amor, mas a gente sabe que Deus é justiça. E o pai, ele ensina exortando. Essa que é a grande questão. Você também ensina seu filho exortando. É a maneira que ele aprende realmente e que ele não vai esquecer dos aprendizados do pai, não é? Exatamente. Então, em Roma, ele Inclusive tem a frase também, né? Viver é Cristo, morrer é Deus.
Exatamente. Ele Ele foi fala. decapitado então em Roma. Exato, né? E também em Roma ele escreveu algumas cartas, né, para Filemon, né, a segunda carta de Timóteo também, que acho que é a última que ele escreve, né? Também Então escreve em Roma. tem, né? No É período isso que aí. estava preso, provavelmente, né? Exatamente, é. Mostra no filme, né, até Lucas, né, ajudando Auxiliando ele ele. a escrever as É porque, cartas. porque aí na quarta viagem ele já está uma idade mais avançada, bem mais avançada. E debilitado por tantas viagens, tantos anos de Sim. peregrinação, E tantos era martírios, açoitado, né? Então, açoitados, né? mesmo ali preso ali, ele sofria Era ali, açoitado. porque eles queriam saber, né, a questão lá de terem queimado Roma lá do incêndio, né? E ali Culpavam os cristãos. no filme mostra, né, até os caras ali que cuidavam da prisão falaram assim, a gente tem que colocar ele como culpado, né, do incêndio, né? Então vamos pressionar para que ele confesse, né, que foi ele. Então tem essa questão assim de usar ele como bode expiatório para tirar, né, a culpa de Nero, né, Sim. de ter colocado fogo em Roma. Então tem Olha, e toda essa questão. éticos também é É, cultura, o pessoal. filme mostra um pouco disso, né? Falando em É, filme, Renato, depois, tem algum filme parecido com essa história que nós estamos vendo aqui, que é uma história sedutora, né? Ela vai nos levando, parece que nós estamos ali na embarcaçãozinha, viajando ali pelas sim, linhas né? ali. Tem Temos algum filme sim. A que, gente tem um filme que que fala mostra alguma na coisa? questão de cartas, né? A gente tem um filme que chama As Cartas de Ojima, né? Então, Iojima? É um é filme o uma quê? cidade, né, do Japão, né? É Tá. uma ilha. É um filme que se passa ali na Segunda Guerra Mundial. É a sequência do filme A Conquista da Honra, A Conquista pela Honra, A Conquista da Honra. Ah, É um filme de Clint Eastwood, né? Ele que é o diretor. Clint Eastwood. Isso. Então, Não. através de umas cartas, né, que encontraram lá É baseado numa na história ilha, real? exato. Então, os soldados ali que estavam ali na ilha ali, planejando ali a defesa da ilha, né? Que a Iwo Jima era a última linha de defesa do Japão, Certo. né? Então eles passaram ali um tempo ali se preparando, né, para o ataque, né? E no meio desse período ali, os soldados eles sabiam que não ia passar, a chance de viver aquele combate ali era mínimo, né? Ok. Então eles escreviam cartas ali naquele período e através dessas cartas eles chegaram aí a história aí, né? Da ilha ali, dos soldados que permaneceram ali. Então é um filme bem interessante porque conta a visão dos japoneses, né? Em relação à guerra ali, né? Sim. O primeiro filme mostra a visão dos americanos, né? Quando eles atacaram. E o segundo a visão dos A visão japoneses. do japonês. Inclusive o filme é todo em japonês. Que, né, dá uma, né, que às vezes a gente vê Dá o uma dinâmica melhor, filme né? Maior. americano, né, o É. cara tá Um no realismo. Afeganistão, o cara fala inglês, o cara tá na Sim. Grécia, o cara fala inglês, né? É como o filme do Mel Então, Gibson da Paixão de Cristo, que foi então gravado em aramaico, né? isso, então é legal, porque assim, às vezes as pessoas também estão acostumadas a assistir filme dublado, né, É, então não tem essa percepção, que é interessante também, né, a gente vê o filme no áudio original, na língua original, né, interessante. legendado, é bem legal, eu sempre gostei disso, né? Bom, fizemos um tour evangelístico, né? Uma viagem missionária, uma viagem expedicionária e missionária, né? Exato. Esperamos, através desta viagem, ter dado para vocês uma ideia de como que você vestir a camisa do cristianismo, evidentemente, né? Sabendo que você tem um ministério pela frente e que você tem que ser objetivo e não há por que temer ou mesmo se desqualificar, né? Se achar incapaz de realizar tal coisa, porque Deus diz que quando Deus dá a ideia, ele dá para você as ferramentas para a qual ele te dá a obra e te dá as ferramentas Como a gente para falou, né, realizar a obra. quando existe o chamado, a pessoa é preparada para aquilo, né? Exatamente. Muitas vezes até as pessoas não entendem por que que elas passam por algum sofrimento, por alguma dificuldade. É exatamente o Senhor preparando aquela pessoa naquilo que ela está, né? Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, passa por aquilo, por quê? Para poder auxiliar outras pessoas
que vão ter aquele problema, ou que tiveram aquele problema. Foi muito A bom você ter pessoa comentado. passa por um problema no relacionamento. Ela supera aquilo exatamente para ajudar outras pessoas com o relacionamento. A pessoa Exato. passa por problema financeiro. Então, é entender, né, qual o propósito, né, de Deus para nossas vidas e que as dificuldades são exatamente para a gente aprender e passar isso para frente, ensinar outras pessoas a superar isso junto da palavra, né? Como viver a palavra para superar essas dificuldades e ajudar, e a grande mensagem que Jesus deixou é ide e fazer discípulos, né? Assim Então, como o Paulo fez. assim como Paulo fez, né, levar a palavra adiante. Perfeito Essa é a comentário do nosso topetudo aqui, levando conhecimento aos nossos pensadores. Findamos por aqui a nossa viagem expedicionária, a nossa viagem missionária. Não é isso, Então, como Renato? vocês podem ver, chegamos ao fim dessa viagem evangelística, né? E aqueles que gostaram, não gostaram, deixe aí o seu comentário, a sua sugestão, crítica, reclamação, pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Curta, comentem, compartilhem, né? Ajudem aí a Nave Éticos a ir cada vez mais longe. Aquele que chegou até o final, não esqueça de ouvir a musiquinha de encerramento, fazer um comentário, né? E não esqueçamos jamais, né? Melhor do que sermos céticos, isso aí, é sermos sermos éticos. éticos. Fiquem com Até Deus breve, pessoal. e até Fiquem a com próxima Deus. viagem.